que o mundo está dessa forma. E muitas pessoas questionam por que que esses amigos das estrelas, esses parceiros, não vêm para interferir aqui diretamente e acabar com todo esse sistema, essa loucura que nós vivemos aqui. Como que eles vão fazer isso se aqueles que desceram para fazer isso, que eram do grupo deles, estão trabalhando para o GO? Existe um objetivo maior dessa galera e o objetivo é muito escuso, né? Fala-se muito. O presidente da Acla Pesquisas, inclusive, participou de uma live recentemente. Essa live está no canal da TVCH para vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram, onde ele responde uma pergunta e fala assim: eu acho que já tinha que ter tido uma intervenção. Acho que o momento já é de uma intervenção, porque são coisas tão grosseiras aos nossos olhos, aos ouvidos de pessoas de bem, de pessoas de bom coração, que nos faz pensar assim, olha, precisava era de uma intervenção mesmo. Na tua visão, eu gostaria que você pudesse então comentar esse caso que aconteceu e se ele pode sinalizar o fim de uma era assim, da coisa tá tão caótica. Estou me lembrando do André de Pierre, ele fez uma live comigo sobre os dilúvios, e na visão deles, os dilúvios eles acontecem sistematicamente quando existe uma degradação total, a ponto de falar assim, ó, precisamos fazer um reset aqui porque deu ruim. Na tua visão, estamos próximos de um reset, deu ruim, ou de efetivamente um trampolim em termos de evolução, assim, a coisa degrada para ir para uma condição melhor? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Coisas, sim, as duas coisas, porque nós estamos num momento cíclico da Terra, de transição entre ondas moduladoras, e muitas anomalias estão ocorrendo, e o sistema, os Anunnaki, conhecem essas datas, eles têm catalogado esses períodos cíclicos, eles sabem quando vão acontecer certas situações naturais na Terra. E eles potencializam essa agenda de transformação e de reset justamente nesses momentos cíclicos. Mas, como você disse, existe uma intervenção em curso. Existe um movimento já acontecendo. Isso sempre aconteceu, na verdade. Intervenções pontuais na humanidade por parte desses que vêm lá de cima. Mas não é aquela cena de cinema, né? Desce os caras, vamos ajudar. Nem não é tão hollywoodiano assim. Nem religioso, nem hollywoodiano, né? Isso foi invenção deles também. Bom, como eu estava dizendo, essa intervenção já está em curso. Mas é interessante a gente pontuar o seguinte. É muito, muito sutil perceber que os intervencionistas que vieram a princípio, para realizar essa mudança, como eu disse, estão trabalhando para o sistema. A maioria. Então, quem deveria estar fazendo a diferença devia estar ajudando, colaborando com a agenda desse GO. E o que eles estão ganhando em troca? Qual é a promessa que o GO, ou os Anunnaki e os Igigis passam para essas pessoas? Poder, fama, prolongamento da vida, saúde, sucesso. Você vai ter tudo o que você quiser. Venda sua alma para o diabo, que são eles, né? Essa expressão que a gente escuta muito. A pessoa fez um pacto com o diabo. Fez o pacto, exatamente. Que pacto é esse? São esses interesses escusos que eles, infelizmente, acabaram cedendo, né? E acreditando nesse encantamento por parte dos grandes poderosos do mundo, que facilmente conseguem encantar e ludibriar esses diferentes, esses seres dimensionais que estão aqui na Terra. Por quê? Porque esses dimensionais são poderosos, têm habilidades, são líderes, já trazem dentro de si um sentimento de que são deuses. Só que nessa anomalia da Terra, o ego entra no comando como um deus. Eu sou um deus agora. Eu sou poderoso, eu quero poder, eu quero liderança, eu quero destaque, eu quero sucesso, eu quero fama, eu quero tudo, eu quero dinheiro. Aí entra todo esse absurdo que a gente vê dos artistas que você citou, toda essa agenda que eles constroem de rituais, sacrifícios, manipulação. Num jogo que eles acham que tem o objetivo de prolongar a vida deles, mas totalmente furado isso, né, Rafa? Nem nisso eles recebem a verdade, né? Porque os Além Anunnaki... de ser nojento o negócio. Nojento. Os Anunnaki... É o ser humano à sua mais baixa potência, né? Existe uma verdade por trás do mito dos vampiros. Sabe aquela história que vem aqui chupar o sangue no pescoço? Parece um romance, né? Parece. Muita gente acha que isso são coisas espirituais, né?
Mas, na verdade, existe esse interesse aí na bebida do Drácula, né? Que muitos acham que é um mito. Tá cheio de vampiro nesse sistema. E eles descobriram que essa substância parece, segundo eles, né? Que traz um certo benefício, entre aspas, só que não traz nada. É tudo ilusão. Eles acham que esse é o segredo do Graal deles. E, infelizmente, abusam de pessoas inocentes. Coisas cruéis eles fazem, absurdas, nessa indústria, né? Que eles criaram uma indústria em cima disso. Uhum. Se vocês forem pesquisar, né, alguns termos ligados a essa bebida do Drácula e o que eles fazem com nossos pequeninos, né, é algo absurdo. O tráfico, toda a manipulação, toda a crueldade que existe. Isso precisa acabar. Então esses artistas que caíram nessa sedução de poder, de fama, de riqueza, estão sendo expostos e vão ser expostos, né? Esses absurdos que estamos vendo na internet, esses escândalos, né, por trás dessas festas, esses encontros ocultos que não estão mais ocultos, está sendo revelado, né? Isso é o de menos. Eles fazem coisas absurdas. Existem bases subterrâneas, túneis, certos locais no mundo todo. Não é teoria da conspiração. Então. Não. Que existe toda uma situação que nem vale a pena a gente trazer aqui, senão é muito complicado isso. É triste, sabe? É muito pesado. E assim, até que ponto chega a maldade, a crueldade humana? Motivada por esses grupos, principalmente Gigis, Anunnaki, que não têm emoção, eles são frios, calculistas, não estão nem aí, eles querem sobreviver. E eles estão em busca dessa sobrevivência e utilizam dessa substância para isso. Então, sacrifícios com rituais, né, com essa substância, sempre ocorreram. Inclusive sacrifício de animais, sacrifício humano. Isso sempre aconteceu na história. Inclusive em grupos religiosos acontecia isso, para oferecer para Deus essas coisas. Deus precisa disso? Ou quem eram esses deuses que precisavam, esses vampiros, né, que precisavam dessa substância? Seriam Deus mesmo? Não. São aqueles que se passaram por Deus, né? Porque os Anunnaki se fizeram passar também por deuses, para que a humanidade adorasse, obedecesse aos comandos, às ordens deles na Terra. E todo mundo acreditou. Então é muito triste perceber como que os artistas, como que a fama mexe com esses dimensionais em troca de dinheiro, de poder. Inconscientemente eles estão buscando talvez uma vida eterna, mas que está maculada por esse sistema, né, que foi construído artificialmente, sendo que esses artistas deveriam estar trabalhando na arte, na música, em qualquer expressão artística, para levar conhecimento, levar informação, levar mensagens positivas, levar algo que vai despertar as pessoas para um caminho de bem na Terra. Esse era o objetivo desses artistas. Estão vendidos e trabalhando para essa agenda do mal, né? Desse governo oculto, infelizmente. Eu tô aqui bolada com o que você falou sobre os vampiros. E lembrando aqui das cenas que a gente tem nos filmes, séries, novelas, etc, né? Então, o vampiro, ele sempre morde uma pessoa mais jovem, mantém a vida dele, né? Porque os vampiros têm vida eterna, e ele torna aquela pessoa, de certa forma, eterna também. E como isso foi romanceado na nossa sociedade, especialmente nos tempos atuais, quantidade de livro que existe sobre isso. Assim, Crepúsculo, por exemplo, é o mais famoso deles, e trazem isso de uma maneira muito glamurosa, sempre muito glamurosa. E esse tipo de movimento sempre me chama atenção, Rafa, porque me lembra muito as programações preditivas. Sempre existe um escape de informações que eu fico pensando que, com qual objetivo pode ser isso, né? Porque são escapes, né? Então você pega as White Parties do P. Diddy, desculpa, e que foram colocados no filme das Branquelas. Você pega essa analogia excelente que você fez agora dos vampiros, e eu acabo me lembrando aqui de quantos filmes, quantos livros eu li na minha adolescência sobre o vampiro e como a coisa era bonita e era glamurosa.
E a gente poderia citar uma infinidade de informações que são colocadas na nossa cabeça para ir normalizando isso. É como se o sistema sempre desse uma pista do seu próximo passo e que a gente fosse ver isso lá na frente, né? Exatamente. Como todos estão buscando inconscientemente essa vida eterna, eles fizeram de tudo para que esse sistema deixasse os escravos, aqueles que iriam continuar subordinados a esse sistema, limitados a alcançar essa vida eterna. Agora, aqueles dentre a população que se destacassem como os mais inteligentes, os artistas, os cientistas, aqueles que tinham atividade cerebral mais alta, os dimensionais, fossem justamente cooptados e seduzidos, comprados literalmente. Que tivessem uma moral um pouco mais flexível também, né? Para ter o sucesso. Olha, você vai ser muito rico, você vai ter muita fama, você vai ter tudo que você precisar. Tudo que você quiser, segurança, proteção, nós vamos dar para você. E você vai ter um longo tempo de vida. Se precisar de cura de doenças, daremos para vocês também. Então eles oferecem tudo para as pessoas. E essas pessoas que recebem esses presentinhos deveriam estar justamente fazendo outra coisa. Por isso que o mundo está dessa forma. E muitas pessoas questionam por que esses amigos das estrelas, esses parceiros, não vêm para interferir aqui diretamente e acabar com todo esse sistema, essa loucura que nós vivemos aqui. Como que eles vão fazer isso se aqueles que desceram para fazer isso, que eram do grupo deles, estão trabalhando para o GO? A maioria que está aqui para representá-los na Terra estão no outro time. Então como é que eles podem fazer algo se os irmãos deles estão envolvidos no sistema? Virou a casaca. Então os poucos que sobraram, não é? O pequeno grupo que sobrou, que ainda está resistindo e que também está buscando a sobrevivência, todos nós precisamos sobreviver, eles vão fazer de tudo para acelerar essa agenda, que era até 2030, na verdade, anteciparam para 2025, para que a gente fique cada vez mais intoxicado, mais doente, alimentação errada, para que a gente acelere o processo de envelhecimento, doença e morte. Por quê? Porque eles não querem deixar a gente viver muito tempo. Se a gente vive muito tempo, a gente começa a pensar, questionar, despertar e começamos a ir contra esse sistema deles. Então, quanto menor o tempo, mais você tem que correr atrás da sobrevivência, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ser feliz, curtir a vida, se aposentar, porque logo, logo você vai morrer. Não dá tempo da pessoa despertar e questionar nada. Então, aqueles que já nascem desde a infância, da adolescência, questionando as coisas, logo, logo chamam atenção. Opa, esse rebeldezinho aí, essa menina, esse menino que pensa diferente, vamos dar um jeito de tirar eles do cenário. Por isso que a maioria dos artistas, a maioria dos políticos, a maioria das pessoas que se destacam na sociedade, os grandes empresários, quem está entrando no sistema, é facilmente seduzido porque eles vão ter tudo o que eles querem. Então é uma armadilha que está construída que é muito difícil de sair. E aqueles que começam a se frustrar com essas coisas e percebem essa grande ilusão do sistema educacional, político, midiático, enfim, despertam e muitas vezes se sentem fora da Matrix, os espiritualistas, né? Os místicos, ficam de roupa branca, andando por aí fazendo namastê, gratidão, né? Pisando nas nuvens, esperando a morte também para um dia ir embora daqui, porque eles estão fora do sistema, estão fora da Matrix, estão desapegados do mundo material, estão na maior Matrix do GO que foi criada até hoje, que é a Matrix espiritual, religiosa, né? No qual as pessoas se sentem livres do mundo, desapegadas do mundo, esperando a morte chegar para irem para o céu, para uma dimensão, para um plano espiritual superior, para saírem daqui. Só que, na verdade, ninguém tem que sair daqui. O propósito de estarmos aqui é transformar esse mundo para um lugar melhor. Ninguém tem que ir embora daqui, não. Até muitos dimensionais hoje estão nesse viés de querer ir embora daqui. Uhum. Eu quero transmutar. Eu quero... Nossa, eu não vejo a hora de... Pra quinta dimensão. Exatamente. Lembrei do Felipe Castelo Branco agora. Eu vou pra quinta dimensão. Tá. E vai deixar todo mundo aqui
praticamente na merda, todo mundo sofrendo, todo mundo aqui na mão desse sistema, desse governo oculto, e o nosso trabalho aqui na Terra? O que nós viemos fazer aqui? Ah, mas você está dizendo que então a gente tem que fazer só isso e pronto, como é que nós vamos sobreviver? Nós estamos no sistema deles? Estamos. Então, como dimensionais e como pessoas habilidosas que somos, temos que encontrar mecanismos e ferramentas para masterizar o sistema deles. Pega o código, como o Marçal fala, você vai transformar de dentro para fora o sistema deles. Então, se eu tenho minhas habilidades num setor X, eu vou trabalhar nesse setor e lá dentro eu vou fazer diferença. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Porque esse cara, não podemos afirmar 100%, mas esse tal de Marçal, ele fez muito do que muitos dimensionais poderiam estar fazendo em vários setores. Ele fez na política. Mal sabe ele onde ele se meteu, né? Porque ele foi cutucar a onça com vara curta lá. É um dimensional. É uma pessoa que tem o pensamento diferenciado, que tem uma visão além. Mas enfrentou o sistema do GO e olha o que aconteceu. Mas se todos fizessem estrategicamente um movimento parecido, com a ousadia, com a inteligência e com a sabedoria estratégica para agir dentro do sistema, ninguém precisaria fugir daqui e sair daqui, não. Ele foi um exemplo um pouco rudimentar, né, do que muitos poderiam estar fazendo dentro da habilidade de cada um. Não estou falando de política, não. Estou falando da ação, da capacidade da pessoa agir com uma determinação, com foco, uma vontade, diante dessa manipulação e enxergar, contra a maré, né? Ir contra a maré. Só que, infelizmente, ele não viu o que está por trás. Ele nem sabe dos Anunnaki, dos Igigis. Ele está acreditando que quem manda são esses políticos, né? E quem tirou ele das eleições foi o voto. Ele está achando isso. Mal sabe que mesmo que ele entrasse ou saísse, ele seria chamado ali para participar de uma reuniãozinha com os cabeçudos, né? Então, assim, não adianta. Se você bate de frente com esse sistema, eles vão dar um jeito ou de tirar você, acabar com a sua vida, como fizeram com vários que tentaram dentro da política. Não dura muito tempo. Ou eles vão tentar comprar aquela pessoa para fazer o jogo deles. Como está acontecendo, inclusive, com alguns aí que eram salvadores da pátria. Já estão trabalhando para o GO. Que muitos idolatram, né? Como Messias no Brasil. Então, todos eles são comprados, são seduzidos e vão acabar participando do jogo deles. Quem não entrar no esquema, vai acontecer o que aconteceu aí com esse nosso amigo Marçal. E ele talvez nem saiba o que poderia acontecer com ele. Foi um livramento, talvez, né? Porque enfrentar o sistema como ele enfrentou não é fácil. Então, assim, será que nós temos que bater de frente? Nós temos que fazer esse movimento de expor essas coisas e guerrear contra? Não. O caminho é outro. O caminho é cada um encontrar dentro de si esse seu potencial de liderança, esse seu potencial consciente, né? Que nós temos que fazer a diferença e se unir a essas pessoas diferentes, como o Dáquila vem fazendo, e construir um caminho, um sistema paralelo e, aos poucos, plantando essas sementes que vão frutificar com um novo mundo aqui na Terra. Ninguém precisa ser inimigo de ninguém. Nós não estamos aqui para entrar em batalha contra facções, contra grupos. Não. Nós estamos aqui para entender o que está acontecendo, masterizar esse sistema com inteligência e de dentro para fora transformar esse cenário. É isso que nós temos que compreender. Na minha terra isso chama comer pelas beiradas. Exatamente. Mas o comer pelas beiradas, ele tem uma contrapartida que é a passagem do tempo. Né? Quem come pelas beiradas não consegue fazer tudo muito rápido. Mas quem também enfrenta de forma desordenada acaba cooperando para o sistema permanecer onde está. Vide as guerras. A gente pesquisa as guerras do passado e pesquisa as guerras do presente. Elas nada mais são do que representações, então, dessas facções. Exato. Né? O discurso para o soldado estou defendendo meus ideais, meus princípios, estou defendendo minha religião, estou defendendo o meu povo, mas acima dele, então, pegando a referência da pirâmide que você trouxe, nada mais é do que uma disputa de facções visando quem é que vai ficar na Terra e quem é que não vai. Mas a contrapartida disso é que quem sabe a forma de sair da Terra
está em Dakhla Pesquisas nesse momento. Né? O presidente Dakhla, ele mesmo já falou sobre isso em alguns conteúdos de live. Essa passagem do tempo, Rafa, eu acho que talvez seja o maior desafio para o dimensional que está buscando despertar. Né? A internet, eu gosto de dizer que a internet é um bom milagre que fugiu dos olhos do GO, porque embora tenha muita confusão, e eu concordo com você, né? Então, assim, às vezes ela mais confunde do que ajuda, mas para aqueles que estão com os olhos atentos, os ouvidos bem atentos também, é o primeiro chamariz para a gente correr atrás da informação e ver que a gente não está sozinho. Eu acho que a maior dor de quem pensa diferente é achar que é o único no mundo que está pensando assim, e aí se você começa a abrir, você vai vendo outras pessoas que também estão pensando como ela. Sim.